falando sobre a volta dos trabalhos no Congresso Nacional, a polêmica sobre a cobrança de impostos sobre os combustíveis, numa tentativa de amenizar a alta para o consumidor. Tem muita gente, todo mundo pagando muito caro pelos combustíveis, quase R$8 o preço da bomba da gasolina, do litro da gasolina, claro, mas eu pergunto para você, o que mais o Congresso Nacional deve discutir esse ano naquela história, né? Ano eleitoral, o Congresso normalmente trabalha menos e dificilmente aprova reformas. Pois é, o Congresso Nacional volta a funcionar hoje, tanto que a partir das 4 horas da tarde está previsto uma sessão solene que vai ser conduzida tanto de forma presencial quanto de forma virtual para fazer essa reabertura dos trabalhos. Tanto Câmara quanto o Senado já têm sessões deliberativas marcadas para hoje a partir das 6 horas da tarde. As duas casas vão discutir principalmente medidas provisórias que já estão com o prazo ali para acabarem vencendo e por isso precisam sim ser debatidas tanto pela Câmara quanto pelo Senado. Mas falando de uma forma mais abrangente sobre o que o Congresso Nacional deve olhar para esse ano de 2022, como você mesmo mencionou, a gente tem essa PEC dos combustíveis que está sendo desenhada pelo governo federal. Antes se falava sobre a possibilidade de reduzir todos os impostos federais para os combustíveis e também para a energia elétrica, mas o Ministério da Economia já sinalizou uma possibilidade de fazer essa redução dos impostos somente para o diesel, para não haver tanta renúncia fiscal, ou seja, tanta falta de arrecadação por meio dessa medida. Então, essa PEC ela ainda precisa terminar de ser desenhado, o texto, para então vir aqui ao Congresso para ser votada. Além disso, a gente está prevendo nessa primeira semana que tanto o presidente da Câmara quanto do Senado, Lira e Pacheco, façam uma reunião a respeito de uma condução da reforma tributária, porque se ela for debatida, será nesse primeiro semestre. No segundo semestre, por conta das eleições, pautas mais polêmicas e também temas que demandam um debate maior e uma dificuldade maior para essa votação, costumam não acontecer. Então, se a reforma tributária for caminhar agora, a gente vai ver nesse primeiro semestre. E é claro que a gente ainda tem esse debate aqui logo no início desse ano sobre como vão ficar as presidências das comissões e todas as articulações políticas sobre deputados que podem acabar mudando de partido em março, na janela partidária. Pois é, a Paula Cuenca daqui a pouco volta com outras informações e é bom lembrar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, participa dessa abertura do ano do Congresso Nacional. Ele não esteve na abertura do ano no Judiciário porque estava em São Paulo para sobrevoar as áreas atingidas pela chuva. Continuamos em Brasília agora com a Luciana Verdolim. O Palácio do Planalto, Luciana, também conta com as atividades nesta volta do Congresso Nacional, quais são os detalhes, o que se esperar desse ano do Legislativo, mas também muito ligado ao Executivo. Olha, Tiago, o presidente Jair Bolsonaro, ele até brincou no final de semana dizendo que o que tiver que aprovar tem que aprovar rapidamente, porque em ano de eleição acontece quase que um recesso branco. E esse recesso branco costuma acontecer antes mesmo de junho, julho, quando acontecem as convenções partidárias. Por isso, o governo está muito empenhado a enviar rapidamente essa PEC dos combustíveis. A expectativa é de que o texto seja encaminhado ainda essa semana, o texto que foi feito pelo Ministério da Economia, mas que será encaminhado pelo senador Alexandre Silveira, que toma posse agora no lugar de Antônia Anastasia. Vale ressaltar que o presidente Jair Bolsonaro tem defendido a necessidade de se forçar, de se trabalhar para reduzir o preço dos combustíveis, porque ninguém aguenta mais pagar tão caro quanto se vê hoje no país. A ideia inicial era reduzir tudo. O Ministério da Economia já deixou muito claro que essa conta seria alta demais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, até brincou dizendo que reduzir impostos de todos os combustíveis seria necessário recursos da ordem de 130 bilhões de reais, algo em torno de 3 Bolsas Famílias. Segundo o ministro, é mais barato acabar com a pobreza do que forçar a queda do preço da gasolina. Por isso, o presidente Jair Bolsonaro concordou e está dizendo que vai focar no preço do óleo diesel. Peço agora ajuda aos parlamentares aqui. Ninguém vai fazer nenhuma barbaridade, mas eu quero emergencialmente que me dê os poderes para zerar o imposto do diesel, do gás de cozinha. Nós já zeramos, para enfrentar esses desafios, buscar alternativa para o preço de combustível. E, em parte, o preço é alto pela roubalheira ou péssima administração do passado. É difícil explicar para uma parte da população isso.
Alguns têm o governo como se estivesse navegando no mar de tranquilidade. Não foi. 2 anos de mar revolto, mar grosso. Sobrevivemos. O presidente Jair Bolsonaro conta também com a aprovação no Senado Federal de uma proposta que prevê a unificação das alíquotas do ICMS, aquele imposto cobrado pelos estados sobre os combustíveis. A proposta já passou na Câmara. O governo vai encaminhar ao Congresso Nacional. O presidente deve levar pessoalmente a mensagem que será lida na retomada agora dos trabalhos. Tradicionalmente, o presidente Jair Bolsonaro tem ido ao Congresso Nacional a pé. Ele sai aqui do Palácio do Planalto, atravessa a rua e chega caminhando até lá ao Congresso Nacional, e hoje a expectativa é de que isso se repita. Além da questão dos combustíveis, o presidente deve lembrar do trabalho do governo durante agora a pandemia da Covid-19, deve lembrar inclusive que dos 3 anos de mandato, 2 foram exatamente nesse movimento de pandemia e que o governo não parou e comprou todas as vacinas que estavam disponíveis para imunizar a população brasileira. Ô, Luciana, mais cedo, em um evento no Palácio do Planalto, o presidente do INSS deu uma declaração importante dizendo que o cidadão não vai precisar mais sair de casa para fazer a prova de vida. José Oliveira não deu detalhes de como que esse processo vai se dar, mas é bom lembrar que o INSS está nessa discussão em relação a reajustes salariais, a possível greve de servidores por causa do aumento que o presidente Jair Bolsonaro prometeu para algumas categorias e não especificamente para o INSS. O que esperar dessa discussão nesse primeiro semestre sobre reajustes salariais do funcionalismo público? Olha, o presidente tem defendido que é preciso, o dinheiro é pouco. Ele disse que 1 bilhão e 700 milhões de reais que estão previstos hoje no orçamento não dá para atender a todo mundo. Seria algo em torno de 1% de reajuste se ele for repassado para todos os servidores federais. Por isso, o presidente tem defendido a necessidade de beneficiar o pessoal da segurança pública. Agora, isso causou uma insatisfação de um tamanho aqui na esplanada dos ministérios que isso está sendo repensado. Não se sabe exatamente como é que vai ficar essa questão do reajuste. O presidente Jair Bolsonaro tem sido aconselhado a deixar essa questão para depois, para não tratar disso agora, porque se esse reajuste para a Polícia Federal, por exemplo, esse reajuste for confirmado, vai causar uma enxurrada de greves no país. A gente já tem paralisação do Banco Central prevista agora para esse mês e uma possível greve geral no mês de março. Os auditores fiscais já avisaram também que não vão aceitar essa possibilidade de reajuste só para alguma categoria, prejudicando as demais categorias do serviço público brasileiro. E os sindicatos dizem o seguinte, que se a situação está tão ruim quanto faz crer o governo federal, ninguém deveria ter reajuste, que não dá nesse momento para você pensar, escolher uma categoria só.